Bom dia. Continuando os nossos estudos de epistemologia, já falamos da antiga, clássica, medieval. Vamos falar agora um pouco da epistemologia moderna. Vamos pelo antes e depois. Antes era o conhecer em si, era mais ontológico, mais transcendental. A ideia do saber em si, enquanto ideia pura. O conceito que abarca a própria ideia de conhecimento. Agora se foca nos processos que efetivam esse conhecimento. Antes valia o argumento da autoridade. É verdade porque alguém de renome ligado à religião falou. Agora vale a autoridade do argumento. É verdade porque se pode demonstrar. Tratamos agora de como se desenvolve o conhecimento e não para provar aquilo que a Bíblia já mostrou. Daí a ideia de labor, de laboratório, demonstrabilidade. É preciso passar da doxa para a episteme, da opinião para a ciência. Mas como fazer isso? Por meio de um método, uma estrutura que garanta a aplicação de um resultado nessa passagem. A palavra método, meta-hodos, significa cursar um caminho. A investigação científica precisa ser metódica, ou seja, adequar-se a um método para ter valor de ciência. A ciência moderna vai se especificando, se ramificando. Aí a cada nova área que nasce, essa área passa a adotar métodos próprios, quer observação, hipótese, cálculos, verificações, generalizações, previsões de sistema, ou seja, dando autonomia de ciência para cada ramificação que possa vir a ter. Tem-se uma forte contraposição nesse momento entre a idade de luz e das trevas, que é o período anterior à Idade Média. Isso se deve porque os autores desse período moderno tratam a Idade Medieval como trevas por causa daquilo que eles chamaram de obscurantismo intelectual. Não estou aqui para dizer em fazer juízo de fato ou de valor da realidade ou não do que eles dizem. Eles queriam reacender usando a analogia do mito, aquela tocha ou fogo do Olimpo roubado por Prometeu, ou seja, aquela gana, aquela ânsia por conhecimento, o fogo simbolizando a cultura, a técnica, o saber, que Prometeu rouba do Monte Olimpo dos deuses. O conhecimento era para todos. Daí a afirmação iluminista de retorno ao mundo clássico, greco-romano. A revalorização, a refontificação da ciência. É preciso já distinguir aqui o método dedutivo, o raciocínio dedutivo, que vai do universal, das ideias universais para as particulares, e o indutivo, do particular para o universal. Toda ave voa, é um conceito universal. O sabiá é a ave, então o sabiá voa. Já é uma particularização da ideia. Isso é um método dedutivo. E o indutivo é o contrário. Ele começa de uma ideia menor e ascende a uma ideia maior. Não é mais a vontade divina que rege as leis do universo. A ciência agora não é para provar o que a Bíblia já disse. É para uma ideia bem imanentista de buscar as leis naturais e de ver o que realmente rege a existência, desde que não a vontade divina. As teorias nascem para decifrar os códigos e as leis da natureza. A ciência de antes, pautada no modelo aristotélico medieval, era contemplativa, era mais de ver, sentir, dedutiva, generalizações. Era uma passividade das pessoas, dos estudiosos, diante do grande, do vasto da natureza. A natureza era vista como parte de nós. Era profundamente transcendente a ciência. O eixo integrador de cientificidade era justamente fé ou crença no maior. A ciência na humanidade com uma interação com a natureza, uma simbiose. Agora, na ciência moderna, vem à baila o chamado método experimental. Experimentar, conhecer. E conhecer aqui quer dizer dominar. Demonstrabilidade, eu consigo provar aquilo por meio do laboratório, por meio da não refutação ou da refutação prática. Eu consigo reproduzir aquilo que eu falei, mostrando que existem leis a qual aquele fazer científico é submisso, mostrando as leis naturais que regem aquilo, as diferentes condições que aquilo acontece. A imanência do ser é profundamente focado no homem e pautada muito na indução. O homem agora é superior, ele por meio da razão diante da natureza, ele consegue conquistar. Ciência agora é dominação. O método experimental
Diga-se de passagem, pautado em Galileu Galilei, ele propõe investigar os fenômenos naturais por meio de tudo que eu tratei agora há pouco. Não é mais a física por meio do mover divino, da vontade divina, só esclarecer o que Deus já determinou. Ele propõe uma física segundo cálculos matemáticos. E aí o eixo integrador de tudo. Para ele o mundo é uma sentença matemática, a ser decifrada e decodificada. Mas, como nós sabemos, devido ao Tribunal do Santo Ofício e à Inquisição, isso custou muito caro para ele. A igreja o condenou. A ciência é, para ele, antes de tudo, prática e não teórica em si. Vejam que ele trata muito próximo a ciência acessível a todos, igual Prometeu na mitologia quis fazer, doando o fogo, roubando e entregando o fogo à humanidade. Um grande nome desse momento, e opinião minha, uma grande pretensa desse momento, é Francis Bacon. Para ele, ciência é para dominar a natureza, conhecer e assenhorar dos seus mecanismos. Veja que não tem nada de passivo, de transcendente ou de contemplativo, é impositivo. Ele faz parte dos empiristas ingleses, nós vamos falar deles. Eles dão ênfase no papel da sensação, do método experimental, que é uma forte indução aqui. Saber é poder, a ciência agora é no sentido de dominar. Ele quer formar uma nova ciência, é como se a partir dele refundasse o conhecimento. Ele propõe um novo organo, o nome de uma obra, que para falar dela, a gente remonta a Aristóteles, que criou o organo, ou seja, ele sistematizou já no período dele, que era no período de sistematização da filosofia, que nós já vimos lá atrás nos períodos filosóficos, e todo o conhecimento. Então, Bacon fala que ele quer resistematizar, refundar, olha a pretensão dele. Ele quer recomeçar refundando o processo do saber. As obras dele criticam a concepção de conhecimentos antigos dos medievais. Por isso ele quer ser um novo organo, um novo Aristóteles para o conhecimento. A ciência é relacionada à técnica. E aí a questão de um método rigoroso, que nós vamos falar dele agora, que é as chamadas tábuas da investigação. Mas para falar delas, é preciso lembrar que o valor da ciência agora é refém da utilidade prática. Não mais para explicar trechos bíblicos, fenômenos observáveis subordinados à fé. Por isso que o povo chama ele de pai do método experimental. Experimentar, fazer experiência, demonstrar. Como que pauta esse método? Primeiro, eu afirmo. Vamos falar aí no caso da temperatura e calor. Existe o calor e a fonte dele. Eu afirmo isso. Só que também existe pontos de negação. Existe o frio, que é o oposto do calor. A partir dessas duas premissas, eu vou para a comparação. O calor pode ir de sua expressão mais alta até a mais baixa em diferentes receptores. Daí a ideia de mais quente, mais frio e frio. O que prova que ele existe, mas também não nega as suas contraposições. É quase um processo dialético. E aí, de tudo que eu falei, nasce o chamado método de indução por eliminação. Vou colocando tudo aquilo que contrapõe a teoria até eu chegar numa verdade base, eliminando os discorrentes. Mas, para combater e evitar os enganos do conhecimento, é preciso daquilo que a gente vê lá no ceticismo, lá na corrente dos céticos, que é chamada catalepsia. Eu não posso compreender em pleno a realidade. É aquela reticência, aquela discordância de que é possível conhecer no todo. E também eu preciso, para aplicar esse método, da epoqué, suspensão de juízo. Eu vou diante do objeto que eu quero conhecer, sem nenhuma pressuposição, sem nenhum preconceito. E aí ele fala que nesse processo existem agentes enganadores, que ele chama de ídolos, que não tem nada de místico. São os próprios vícios que atrapalham o difundir e o verdadeiro conhecer. Ele classifica esses ídolos em o ídolo da tribo, que ele refere-se à condição humana. O Protágoras fala que o homem é a medida de todas as coisas. Aí o Bacon fala que os sentidos humanos não podem ser a medida de todas as coisas. Porque a gente capta, eles são realmente importantes para o conhecimento, já que ele é empirista. Só que é como a luz dissipada. Cada um capta e fragmenta e vê a fragmentação da luz de um jeito. Não é igual para todo mundo. E ele fala também do ídolo da caverna, muito ligado à própria concepção do mito, da alegoria da caverna. Retomando Heráclito,
que diz que o homem busca o máximo não nos seus pequenos mundos, aliás, nos seus pequenos mundos, mas ele devia buscar no vasto, no cosmos. Então o homem é acostumado a ter uma visão reducionista. Daí a ideia da caverna, sair do seu mundinho. Muitas vezes o ídolo que atrapalha nesse sentido é a ideia muito circunscrita, muito delimitada do próprio conhecimento. O ídolo do mercado, ou como alguns livros trazem, o ídolo do foro. As construções de linguagem. A linguagem vai se banalizando, vai faltando técnica, faltando rigor, então ela empobrece o discurso científico. E o ídolo do teatro, muito ligado aos princípios filosóficos, aos axiomas, esses pormenores, essas falas que acabam começando assim muito filosóficas, muito fundamentadas, mas depois caem na tradição, a gente nem questiona aquilo. Então é um saber pegado a partir do não saber, de uma tradição. Deixo aí com vocês a fonte. Por hoje é só, meus amigos.